Bom dia, bom dia! Bom dia a todos vocês, bom dia, meus queridos amigos, amigas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir depois. Muito bom dia! Nós estamos com a sala do meeting aberta, o link está no meu story, tá? Quem quiser participar com a gente é muito bem-vindo. E vamos lá para mais um estudo semanal. Eu tô amando fazer isso. Tem sido um desafio, mas tem sido uma alegria para o meu coração obedecer ao Senhor, em primeiro lugar, e falar da palavra, né? Há muito tempo eu tenho pedido ao Senhor que me ensine, que eu me questionava muito sobre a religião e me incomodava muito com muita coisa que eu via na religião, né? E eu não estou dizendo assim de igreja, eu estou falando religião como uma consciência. E eu, um dia, em oração, triste por causa da religião, me sentindo condenada por causa dela, pedi que o Senhor me trouxesse a possibilidade de aprender a Bíblia, como ela é no seu original. E eu fiquei muito feliz quando Deus me deu essa oportunidade. Então, hoje, compartilhar e fazer esses movimentos que eu estou tendo aqui dentro do meu perfil, trazendo a palavra, fazendo a oração, né, falando da palavra no contexto dela original, é essa resposta que eu tive, tanto para a minha própria fé, a minha experiência com Deus, quanto para alcançar as outras pessoas, né? E uma coisa que eu aprendi dentro dessa desse conhecimento de Deus é que o conhecimento de Deus ele nunca é só para nós, né? Nós não podemos deixar que esse conhecimento fique só para nós. Então, por isso eu tomei essa atitude de levar a palavra a outras pessoas, né? Levar o conhecimento de Deus de uma forma como eu não tinha recebido ainda. Um conhecimento na sua origem, né, na sua base. Então, por isso que você vê eu falando muito sobre temas em hebraico, estudos da tradição, né? Não é uma conversão ao judaísmo, não é isso, mas é a busca, a restauração da fonte, né? Que é primordial. A nossa religião cristã, infelizmente, ela foi firmada e estabelecida sobre bases que não são bíblicas, para que uma política fosse estabelecida, né? Para que uma ideologia política fosse estabelecida por trás da religião, mascarada de religião. Então, muita coisa do que aquilo que a gente vive dentro das igrejas, né, do cristianismo, está bem longe da verdade, né, daquilo que realmente é o ensino da palavra de Deus e de como a Bíblia foi escrita dentro da sua cultura e conhecimento, né, de tradição israelita e hebraica, né? Então, por isso que vocês veem eu falando muito dos termos, né? E às vezes parece diferente, mas não é. É só a sua realidade. É só aquilo que realmente é a sua essência, né? A sua base primordial, que a gente muitas vezes foi separado dela. Então, voltar é restaurar, né, a palavra de Deus como suficiente e primeira dentro do nosso coração. E hoje nós vamos estudar uma paraxá, né, que é um estudo semanal aí que eu já tenho apresentado para vocês, uma paraxá de Deuteronômio que chama Vaet Anan. Tem um nome um pouco difícil, mas não tem problema, a gente vai entender. É de Deuteronômio, do capítulo 3, versículo 11, que é a continuação da semana passada, né? A semana passada nós lemos até o 3, até o 3:10, e agora, a partir dessa semana, nós lemos a partir do 11.
Então, vai de Deuteronômios 13, do 11 ao 7, 11. Então, nós vamos estudar dentro desses capítulos de Deuteronômio o chamado de Israel, né? Moisés relembra como ele está, né, no seu discurso de Deuteronômio, relembrando os fatos e os feitos de Deus, né, desde a travessia. Então, ele está num processo de lembrança, né, das pessoas, lembrança do povo, do que é essa jornada, né, de fé, e principalmente do entendimento da Bíblia. Então, ele vai retomar, né, dos mandamentos, ele vai retomar muitas coisas. E aí, semana passada, nós falamos do castigo de Deus, né, que não deixou as pessoas entrarem dentro da terra, e aí ó, ele promete que quem entraria seriam os filhos, porque eles eram livres daquela consciência, né, cauterizada. E agora, nessa continuação dessa porção, dessa semana, nós vamos ler sobre as experiências que o povo teve no Monte Horebe, né? As experiências que Deus teve, que o povo teve com Deus, e ele vai continuar dizendo, vai ressaltar os mandamentos, né? E vai chegar numa parte que eu amo muito, que é em Deuteronômio 6, que ele fala a base da fé, né? Que é israelita e também de todo aquele que crê em Deus, né? Que é: ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é um, né? Um é o nosso Deus, que a gente chama na tradição de Shema, né? O grande Shema, porque se ouve, ó Israel, é um termo em hebraico que é que é escrito, né, como Shema Israel, ouve, ó Israel. Então é um texto que eu amo muito, Deuteronômio, principalmente Deuteronômio 6, 7, 8. Eu gosto muito, falei isso semana passada, que eu gosto desse texto. Mas depois você continua lendo, aí te desafio e te convido a ler o restante da Paraxá, né? Que é esse Shema, que é esse lugar de convite de Deus, né? Shema Israel. Mas antes de ouvirmos esse Shema, nós precisamos olhar o nosso coração. E enquanto eu estava lendo essa porção, a porção que eu escolhi para a gente conversar hoje é Deuteronômio 1, do 1 ao 40. Desculpa, 4, do 1 ao 40. Fala assim: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para cumprirdes, para que vivas e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus deu aos vossos pais, que Deus deu vossos pais, vos deu. Deus vos deu a vossos pais, desculpa. Nada acrescenteis à palavra em que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Por isso, todo homem que seguir a Baal-peor, o Senhor vosso Deus consumiu do meio de vós. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hostes estáis vivos. Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra e passais a possuir. Guardai-vos, pois, e cumpri-os, por isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento. Permanece os olhos dos povos que ouvistes todos estes estatutos. Dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente, pois de grande nação há, que tendo deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como todos esta lei que eu hoje vos proponho? Versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto
E se não apertem o teu coração e não se apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiverdes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando assim lhe disse: reúne esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias, que na terra viver, e os ensinará aos seus filhos. Então chegastes a vós, puseste ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio do céu. Havia trevas e nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou por meio do fogo, a voz das palavras. Eu achei isso tão lindo. O fogo, o Senhor falou através do fogo. Ouviste, porém, além da voz, não existia aparência nenhuma. Olha só. Então vos anunciou ele a aliança que vos prescreve, porque vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinassem estatutos e juízos, para que cumprisse na terra a qual passais a possuir. Esse versículo é muito importante. A gente está lendo desde da semana passada que Moisés estava dizendo, relembrando os mandamentos, né? Fazendo o seu discurso de forma oral. Antes ele era escrito à mão e agora ele, né, dizendo em nome de Deus, e agora ele está relembrando o discurso que ele fez durante todos esses 40 anos no deserto, né? Então aqui ele está lembrando o que aconteceu, né? Pusestes o pé no monte, né? E vocês viram o fogo e Deus falou as palavras de Deus, vocês ouviram no meio do fogo as palavras de Deus, né? Porém, a voz não existia aparência nenhuma. Olha o que ele vai construindo e vai lembrando aqui, ó. Então anunciou os mandamentos, escreveu em tábuas e passou estatutos. Versículo 15. Guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante a homem e a mulher, ou de semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelo céu, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há no mar debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para o céu e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todos os exércitos dos céus, sejam seduzidos a inclinar-te perante eles e lhes dar culto, aquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todo o povo debaixo dos céus. Mas o Senhor nos tomou e vos tirou da fornalha do ferro do Egito, para que sejais povo de herança, como se vê hoje. Também o Senhor se indignou contra mim por sua causa, e jurou que não passaria do Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Moisés está dizendo que o povo, por causa do povo, né, da desobediência do povo, ele não entraria na terra junto com o povo, mas sim Josué seria o líder que conduziria o povo. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa. Essa parte eu já li. Porque eu morrerei nesse lugar, não passarei o Jordão, porém vós os passareis, e passareis aquela boa terra. Guardai-vos, e não vos esqueça da aliança do Senhor vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida, semelhante
de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e vos envelhecerdes na terra, se vos cumprirdes e fizerdes alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que fizerdes mal aos olhos do Senhor, seu Deus, para provocar a ira. Hoje tomo por testemunha contra vós outros, outros o céu e a terra, que com efeito perecereis imediatamente na terra a qual passa o Jordão. Irei possuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes serei tudo destruído. Ou seja, ele está dizendo ao povo: se vocês entrarem na terra e fizerem deuses, como vocês fizeram no deserto, né, que eles levantaram lá ídolos, que foi o bezerro de ouro, né, que é uma imagem de escultura e era um deus do Egito, que eles reproduziram dentro do deserto, né, achando que Deus não estava ali com eles, né, as pessoas que eram daquela terra, que vieram junto com eles, porque a Bíblia fala que muitos saíram do Egito junto com o povo de Israel, não foi só os israelitas, né? Então, esse povo que veio do Egito, que adorava esses deuses, estabeleceu ali dentro. Bom, eu queria te convidar que você lesse todo o texto até o 40, tá? Mas eu vou parar por aqui essa leitura e vou continuar aqui aquilo que o Senhor falou comigo. Eu peço que você leia até o versículo 40, depois a gente volta aqui em algumas outras partes, tá? Mas eu vou parar aqui porque já são 16 minutos da nossa oração e eu não quero tomar tanto tempo assim. O que a gente entende? A primeira coisa que veio no meu espírito quando eu comecei a estudar esse texto foi o versículo 9. Tão somente guarda-te a ti e guarda a ti mesmo e guarda a tua alma, de que não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm vistos, e se não a parte do teu coração e da tua vida, e farás saber aos teus filhos e às tuas filhas. Ou seja, Deus não quer ídolos, né? Ele fala aqui no versículo 15: guarda-te cuidadosamente a vossa alma, pois aparente, pois aparência nenhuma viste no dia em que Deus vos falou no Horebe, e para que não vos corrompais e não vos façais nenhuma imagem esculpida em forma de homem e mulher. Gente, a hora que eu li esse texto, esse versículo, eu fiquei muito pensativa, assim, né? Porque eu falei, Santo de Israel, hoje em dia as pessoas são todas elas que têm imagem de esculturas, né? Claro que tem muita coisa que se a gente for falar aqui não vai dar tempo. Mas o que mais me chamou a atenção foi dessa imagem e escultura que a gente faz tão inconsciente, que é uma imagem, o primeiro ídolo que eu vi, que Deus se levanta contra, e eu acho que é um dos principais, né? Todos são idolatria, mas esse é muito mais fácil da gente ter em casa, mesmo sendo crente há muitos anos, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus há muitos anos, é o ídolo de si mesmo, né? Aqui fala que guarda a vossa alma cuidadosamente para que você não tenha nenhum ídolo e não faça nenhum ídolo que esculpa a forma de ídolo semelhante de homem e mulher. Às vezes, a gente não esculpe um ídolo em madeira, talhado, com uma imagem de um homem ou de uma mulher. Mas a gente faz ídolos dentro da nossa consciência, né? E o primeiro ídolo que eu percebi, que me veio a imagem, assim, é o nosso próprio eu, né? Esse amor a nós mesmos, né? O eu, essa autoimagem. Um segundo ídolo que eu percebi que é forma de homem e mulher, que o nosso coração faz, hoje, na atualidade, na modernidade, né? Com a tecnologia, com as redes sociais, são os influencers, né? Quantas vezes eu não vejo a vida de um influencer e eu quero
desejo a prosperidade dele, desejo a família bonita dele, desejo aquilo que lhe agrada, né? Aquilo que o que ele faz e que me agrada aos olhos, que muitas vezes não é 100% aquilo que ele é, né? Eu não estou criticando nenhum influencer, também não estou aqui desmerecendo nenhum deles, mas eu estou colocando o nosso olhar nesse desejo oculto que nós olhamos, né? Quando a gente olha para a vida de um influencer e aquela palavra fala influencer, o quanto de influência aquela pessoa tem na minha vida? Será que eu não estou fazendo daquilo que ela faz, daquilo que ela acredita, um ídolo para mim? Eu mesmo me peguei esses dias pensando nisso e depois, quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei. Eu tenho uma família de influencer que eu gosto muito, uma moça na internet, e eu acompanho o conteúdo dela. Ela recentemente teve um filho e eu acho bonitinho, né? A interação do filho e tal, e o filho é bonitinho e tal. E eu olhei a família dela esses dias e eu falei, nossa, que família linda, né, Deus? Nossa, eu queria um filho lindo assim. E eu falei pro Senhor, Senhor, eu queria um filho lindo assim. E aí, a hora que eu olhei aquilo, o Senhor falou no meu coração, você está invejando a felicidade do ímpio? Porque o que adianta ter, não estou desprezando o filho lindo dela, tá? Mas eu estou dizendo assim, eu me lembrei do versículo, o que adianta a gente ganhar o mundo e perder a alma? Né? Será que esse filho lindo que ela tem hoje, que você está olhando e desejando, o filho lindo é um filho ensinado do Senhor, é um filho que vai estar aprendendo da palavra do Senhor? Será que ela tem princípios do Senhor dentro dela? E isso me fez parar para pensar. Quem são os influencers que estão influenciando o meu coração hoje? Que estão influenciando as minhas redes sociais? Que eu paro e perco meu tempo consumindo conteúdo e deixando a minha alma ali, muitas vezes, o meu desejo ali. Um outro ídolo que eu percebi que existe dentro de nós é Mamon e as riquezas. Filipenses, a gente vai lá para Filipenses agora. Filipenses 3. Cadê? Bom, vamos lá, vamos continuar. O que eu percebi com tudo isso, né? Eu estava olhando a rede social e eu percebi, eu trabalho com marketing há muitos anos. E o que eu mais vejo no meu trabalho com marketing, que as pessoas mais procuram dentro do marketing é a busca pelo posicionamento. Quando uma empresa busca uma agência, um profissional de marketing, um profissional que vai expor ele no mercado, ele busca o quê? É claro que é uma busca comercial, mas isso não invalida aquilo que existe por trás do comercial, que é uma pessoa, né? Muitas vezes não é uma empresa, um produto, mas sim um profissional liberal. Eu mesmo, como profissional liberal, como marqueteira, né, vivi isso muito na minha jornada de revelação da palavra de Deus e desse entendimento do que é a vaidade, né? Então, o que eu mais vejo no meu trabalho com marketing é essa busca pela vaidade. É esse ídolo da imagem, da minha autoimagem, né? Esse culto à minha foto perfeita, esse culto à minha rede social, esse culto aquilo que eu posto, né? Quantas vezes eu postei algo para que os outros vissem? Eu me peguei pensando nisso. Não hoje, não agora, muitos anos atrás, e o que eu percebi que a minha intenção não era simplesmente compartilhar algo, mas era vaidade, né? Era a busca por esse ídolo interior que é o meu eu, né? Esse ídolo de semelhança de homem e de mulher que é eu mesma, né? Feito, esculpido por mão. E Deus fala assim: guarda a sua alma. E eu achei muito interessante isso, como Deus
nos convida a esse lugar. Guarda a sua alma, porque a alma, ela é essa porta de entrada para a vaidade, né? Trabalhando com marketing, eu vejo muito isso, a busca das pessoas pela vaidade, né? Criar um posicionamento, mostrar uma imagem que não existe, que não é real, né? Quantas vezes você vê aí em cursos de marketing digital as pessoas falando, você precisa mostrar uma entrega e você cria um produto que não existe, que não tem entrega real, que não tem valor real para aquela pessoa, que não tem transformação real e transforma aquilo em algo que é mentira. E isso corrompe, porque prejudica o seu trabalho, porque prejudica quem é você, cria uma imagem ilusória de você. E essa ilusão é idolatria. Essa ilusão que o Senhor está dizendo, né? Cada dia que você passa, você rola o feed, você vê o que? Mais aparência. Né? De 10 posts que você vê, 8 são de mulheres de terninho branco te vendendo uma imagem do que não é, né? Uma imagem que é baseada no quê? Numa mentira, que muitas vezes não é, ela não é aquela, como é que eu posso dizer? Ela não é aquela referência, ela não é aquela pessoa cheia de seguidores, ela não é aquela verdade, né? Porque aquilo é uma mentira, aquilo é uma postura, é um posicionamento, e muitas vezes um posicionamento mentiroso. Para quê? Para corromper a mente das pessoas, né? E a gente está nesse mundo hoje. Nós estamos nesse mundo. Então, eu acho que hoje, quando eu comecei, hoje não, essa semana, desde domingo, eu estou estudando esse texto, e o primeiro lugar que eu parei para analisar foi esse lugar da vaidade, onde a gente é ídolo, onde o eu é ídolo, onde a vaidade é ídolo, né? Onde o terninho da moda é ídolo, onde a moda é ídolo, né? E esse posicionamento que é errado. Então quer dizer que eu não posso ter um posicionamento de marketing, Carol? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o nosso mundo hoje ele é constituído nesse lugar para construir, fazer o seu cérebro acreditar que você vive numa escassez constante. Para quê? Para que você deseje mais, deseje consumir, deseje se posicionar, deseje aquilo que a outra pessoa tem, né? Por isso que você tem influencers e hoje a profissão da vida é influencer, né? Ganhar dinheiro através da internet. Eu não estou dizendo e menosprezando esse trabalho, tá? Porque eu sei que tem muita gente real e tem muita gente que faz um bom trabalho. Mas também sei que existe muito trabalho ruim que ganha vantagem em cima dos consumidores, que vende uma vez para o cliente e vende um produto, não entrega aquele produto, não tem a entrega que merece, paga-se um preço alto e aí leva a pessoa para um outro nível, para um outro ticket, só para você ficar ali escravo dentro dessa máquina, né? Dessa escassez, te fazendo consumir cada vez mais, né? Então, esse desejo incansável, né, de consumo, alimentando, né, em troca, te fazendo se tornar massa de consumo, né? E isso é o quê? O culto a si mesmo. Aquilo que fala aqui, né? Guarda-te para que não se corrompa e faça esculpido imagem de ídolo, de homem e mulher. Quantas imagens de ídolo nós temos hoje, né? Na internet, no Instagram, no TikTok, né? Ídolos desse mundo, né? Ídolos dessa fase da vida, né? Desse momento que o mundo está vivendo. E o Senhor nos alerta: guarda a tua alma, guarda a tua alma, guarda a tua alma, né? Não seja consumido por isso, né? Não seja consumido por isso. O culto do vazio, né? Cada vez mais a busca do valor está nas coisas, no consumo, nas viagens, nas postagens. Você faz para
postar, a foto editada, quer dizer, não posso usar a minha foto como eu sou, não posso ser como eu sou. Estou envelhecendo, eu não posso ter a ruga, não. Tem que pôr um botox, tem que me encher de coisas artificiais para mostrar que eu não estou envelhecendo, quando na verdade o tempo está contra mim. E eu sim estou envelhecendo, como todo mundo, porque faz parte da vida. E isso deixa de ser natural, né? Isso é o que? A cultura dessa experiência, né? Versículo 15 e 16, né? Não façam isso. O que aconteceu no Horebe? Eu achei muito interessante aqui, Deus fala no versículo 12, né? Vocês ouviram a minha voz, vocês ouviram no meio do fogo a minha voz, mas a minha voz não tinha imagem. Então, não deixa a sua alma ser captada pelas imagens desse mundo, porque são hologramas, né? E isso traz o que? Condenação para a gente, faz do nosso coração ídolo, coloca ídolo dentro de nós, né? Fazem em Filipenses 3:18, e nisso eu já vou terminando. Filipenses. Opa. Dois textos que eu quero ler com vocês. Filipenses 3:18. Na verdade, Filipenses 3, do 2 em diante, tá? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós que somos da circuncisão, nós que adoramos o Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne, bem que podeis confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, e ainda mais circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus quanto à lei, e fariseus quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está falando de si, né? Paulo está falando de si, que ele era... ele tinha todas essas características de serem justo, né? Mas, para mim, em lucro, isso consiste em perda por causa de Cristo. Sim, verás, deveras considero tudo perda por causa da sublime e do conhecimento de Cristo. Ai, Deus, cadê? Eu tô lendo o texto errado, peraí. Não, é esse mesmo. 18. Aqui. Aí ele vai falando, né, do povo, não, da soberba, né, da vocação e tal. Aí ele chega no Filipenses 3:18. 17. Sede imitadores meus e observai que andam segundo o modelo que tendes em vós, pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos disse e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Olha isso. Difícil, né? O Deus deles é o ventre. Não é esse culto à experiência, não é esse culto à própria vontade, né? Não é esse culto à própria imagem de si mesmo, né? O Deus deles é o ventre. Cadê? E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha isso, gente.
coisas terrenas, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus, e os quais o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do seu poder, que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então, o que ele está dizendo, né? Paulo está dizendo, o Deus deles é o ventre. Gente, é muito sério isso. Quando a gente para observar, será que o meu Deus não está sendo ventre? Será que as minhas reais vontades de fazer algo, né? Por exemplo, quando eu venho gravar um vídeo, eu fico pensando, que roupa eu vou vestir? Que imagem eu quero mostrar? Mas será que se eu estou fazendo isso para mostrar uma imagem, eu não estou deixando de ocupar o lugar que Deus quer que eu ocupe? Então, o meu convite para você hoje é para que você olhe para você. O que tem te influenciado? O que tem influenciado o seu consumo, o seu posicionamento, a sua autoimagem? Será que você não está fazendo o seu ventre, a sua própria infâmia, né? As coisas terrenas, o desejo por essas coisas terrenas? Quanto tempo você perde na internet olhando feed, rolando feed, consumindo conteúdo sem nexo, sem necessidade? Eu fiz uma coisa no meu celular. Não sei se você sabe, mas o Instagram tem uma ferramenta que você coloca um lembrete e aí ele te manda um lembrete de limite de tempo que você pode ficar na tela. E eu fiz isso. Eu tenho um lembrete. E aí eu posso controlar quantas vezes eu fico na tela e por quanto tempo eu fico na tela. E eu já percebi que em dias, por exemplo, fim de semana, esse lembrete fica ativando toda hora para mim, eu vou desligando, e eu continuo ali. E aí, quando eu percebo, eu falo, Carolina, você já ultrapassou 2 horas do tempo limite que você tinha, você já ultrapassou 1 hora, você já 40 minutos. E aí eu fico pensando, Senhor, quanto tempo eu perdi na vida? Eu podia estar lendo, eu podia estar estudando, eu podia estar ouvindo a sua palavra, eu podia estar orando, e eu estou aqui perdida na rede social, num feed sem fim, consumindo conteúdo de gente que está pelo próprio ventre e desejando as mesmas coisas. Então, é um alerta para mim, mas é um alerta para todos. É um alerta para você, é um alerta para mim. Saia dessa cadeia. Saia dessa idolatria, de idolatrar a si mesmo, né? Para de cultuar a experiência. Quantas pessoas cultuam a experiência? E Deus falou: quando eu me manifestei para vocês, vocês me viram no meio do fogo, ouviram minha voz e não tinha formato. Não queiram dar uma forma para aquilo que não tem forma. Deus não tem forma, né? E ele se manifesta nessa multiforme graça, a Bíblia diz. Então não ponha limites e formas àquilo que não tem forma. Não crie imagem do seu próprio ventre, né? Imagem da sua própria vontade, né? Da sua própria busca. Então, o meu conselho para você é isso. Vamos ler agora Timóteo, que pertinho também. Timóteo é um outro texto que fala assim, ó. Timóteo 6, 7. Porque nada temos trazido para este mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, o que nos vestir, estejamos contentes. Olha só. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentações e ciladas e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na sua ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Por que dói, né? Vamos dizer, essa necessidade
essa experiência de tipo, nossa, eu fiz algo e não deu certo, eu fiz um vídeo e não teve like, por que as pessoas iam? E isso dói, né? É um desejo que, poxa vida, as pessoas não gostaram, né? Esse lugar onde a gente fala, será que as pessoas vão gostar? Eu posto um vídeo e aí eu fico pensando, será que as pessoas vão achar legal? Será que as pessoas vão curtir? Será que as pessoas vão compartilhar? Será que as pessoas vão me criticar? Será que vai ter hater nos comentários? Né? Até mesmo aqui, essa proposta aqui que eu estou fazendo para vocês, eu estou falando de um conteúdo muito sensível e para muitos pode parecer um conteúdo, poxa vida, Carol, você está exagerando, mas será que eu deixaria de falar porque eu estou sendo exagerada para alguns? Eu me perguntei, será que eu vou levar esse assunto adiante ou eu vou fingir que não? Então, quando a gente se propõe a viver uma vida com Deus, se você se considera, né, ser e deseja ser um homem de Deus, eu vou te deixar e assim a gente termina esse estudo, os versículos a partir do 11 de Timóteo, 1 Timóteo. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para o qual fostes chamado, e de que fizestes boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-vos perante Deus que preserve a vida de todas as coisas, e que perante Cristo, que diante do Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guarde o mandamento imaculado, irrepreensível e até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o bendito, único soberano, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra, o poder eterno. Exorta os ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem as suas esperanças na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo vos proporciona ricamente para o vosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam os ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmo tesouros sólidos, fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Quando eu li Timóteo e esse texto, eu falei, Santo de Israel, que coisa linda! Se você se considera e deseja buscar Deus, e se você se considera homem ou mulher de Deus, foge dessas coisas, mas toma posse da vida eterna. Deus vai proibir sua prosperidade? Carol, que significa que Deus proíbe, então, que eu me posicione como uma profissional de marketing ou uma profissional na rede social? De forma alguma. O que Deus condena é a intenção do seu coração. Qual a intenção que você tem quando você posta aquela foto posada, quando você faz aquela sessão de foto de estúdio, que não é você no seu dia a dia? Quando eu aconselho os meus clientes, eu sempre falo, não é que não faça o ensaio, mas faça sendo você. Faça mostrando quem você é. Ah, mas Carol, na verdade eu não preciso posicionar a minha imagem. Não, isso é mentira, isso é vaidade, isso é idolatria. Você está idolatrando uma imagem que não existe. Você está idolatrando seu próprio eu, seu próprio ventre. Tome cuidado, seja quem você é. Isso vai trazer muito mais empatia e mais proximidade das pessoas do que querer ser alguém que você não é. Então, guarde isso. O que Deus quer é que você viva mal e que não se posicione, não faça as coisas. Não
não é isso. Deus quer o seu coração. E Deus não vai deixar que nada que você deseja tenha o teu coração. Se ele é seu pai, ele vai ter todos os cuidados para que a sua alma não pertença a essas coisas e vai sempre te levar a esse lugar. Então, o meu convite para você hoje não é, Deus proíbe a prosperidade. Então, não, de forma nenhuma. Nos próximos capítulos que a gente vai estudar de Deuteronômio, nós vamos ver as bênçãos pela obediência. E lá fala que elas são lindas e prósperas. Você vai ter gado, o seu fruto da terra vai dar, você vai ter prosperidade. Não existe limite na bênção do Senhor. Ele quer nos abençoar, só que ele quer que o nosso coração seja dele. E aí, quando o nosso coração for dele e essa vaidade não fizer parte de mim e do seu coração, aí sim ele pode dar pra gente aquilo que a gente deseja. Aquilo que o nosso coração almeja, né? Sonhou e realmente intenta em fazer. Né? E que ele nos abençoa para que a gente faça. Não existe isso de, eu não posso ter. Não, eu posso. Mas eu posso ter desde que aquilo não possua o meu coração. E só o Senhor vai saber quando aquilo possui o meu coração. Né? Então, esse é o convite. O convite do Senhor é isso. Ele condena aquilo que o meu coração cultua e aquilo que o meu coração busca como imagem, né? Então, o meu conselho hoje diante do Senhor e a minha oração antes de falar aqui com vocês e a minha oração por vocês hoje é: consultem o Senhor. Consulte o seu coração diante do Senhor e peça que Ele mostre quais as reais intenções. Por que você está postando aquele vídeo? Por que você está postando aquela foto? O que você quer? O que você quer em troca dessa atitude, dessa ação? Né? Porque por amor a nós, Ele irá arrancar da nossa alma tudo que é ídolo. Porque aqui ele diz no capítulo, se você vai entrar na terra e você quer que a terra seja abençoada, deixa os ídolos de lado. Não faça ídolos. Porque o que ele quer de nós? Ele só quer de nós que o nosso coração seja ao ponto daquilo que está escrito aqui em Deuteronômio 6. Estes são os mandamentos, Deuteronômio 6, e diz: Estes são os mandamentos, estatutos e juízos que mandou o Senhor teu Deus e te ensinou para que os cumprisse na terra, para que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, os teus filhos, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, Shema, Israel, e atenta em cumprirdes para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus aos teus pais. Shema, Israel, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. É isso que vale a vida eterna. Para que a gente viva na terra cumprindo essa palavra. O meu coração tem um único Deus. E o meu coração, Shema, ouve esse único Deus falando comigo. Porque ele tem o meu coração. E nada mais tem o meu coração. Porque a minha alma está guardada. Porque a minha alma está bem guardada. Cuidadosamente guardada da aparência das coisas. Desse mundo que carrega vaidade. E nisso nós vamos orar agora, porque nós passamos um pouquinho do nosso tempo com a introdução, né, que eu fiz explicando um pouquinho do conceito, por que a gente está falando, né, desses termos em hebraico e tal. E agora nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Santo, Pai Santo, bendito, glorioso seja o teu nome. Santo de Israel, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa palavra tão linda, tão de despertar no nosso espírito, Senhor.
Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de olhar para dentro, de olhar para a nossa alma. E assim como o Senhor disse, tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Senhor, dá-nos essa consciência de que nós possamos guardar, que é a nossa obrigação guardar a nossa alma, que é a nossa obrigação, Senhor, de não deixarmos que o nosso coração seja corrompido, que é a nossa obrigação de colocar diante do Senhor e perceber quais ídolos nós estamos tendo, Senhor. Os ídolos do nosso próprio coração, o nosso culto à própria imagem, o culto ao nosso próprio ventre. Senhor, livra-nos disso, arranca-nos desse lugar. Senhor, manifesta em nós a tua luz, coloca luz dentro de nós e clareia a nossa consciência para que a gente possa enxergar, Senhor. Coloca clareza dentro de nós, entendimento, Senhor. Nós queremos te amar, nós queremos cumprir a tua lei, cumprir o teu favor e estar debaixo do seu favor. E o teu conselho para nós através de Paulo foi: foge dessas coisas e toma parte na vida eterna. Senhor, a vida eterna é essa, que todos conheçam o teu nome, Senhor. A vida eterna é essa, Senhor. A vida eterna não é morar no céu daqui quando a gente morrer, Senhor. A vida eterna é vermos a eternidade, é caminharmos em vida, Senhor, vivendo aqui até que o teu reino venha, vivendo nessa terra em justiça, até que o reino do seu Messias, do seu Machia, do seu Filho venha sobre nós e o seu reino seja estabelecido sobre nós. E nós, seus filhos, sua igreja, reinaremos com o Senhor nesse tempo. Senhor, nos leva a essa compreensão, nos leva a esse conhecimento, mas nos ensina, Senhor, a caminharmos na sua justiça, a caminharmos para a vida eterna, a tomarmos posse da vida eterna, Senhor. Porque se existe vaidade, idolatria no nosso coração, nós não somos dignos do reino de Deus. Nós não somos dignos, Senhor, do seu reino, do reino vindouro, do reino do seu Messias, Senhor, da ressurreição com Cristo. Nós não temos lugar na sua morte, Senhor, na segunda morte, Senhor. Então nós precisamos ser livres dessa idolatria. Nós precisamos ser livres, Senhor, da escuridão que envolve a nossa alma. Nós precisamos guardar a nossa alma. Nos ensina a guardar a sua alma. Senhor, abençoa todas essas pessoas que estão me ouvindo, todas aquelas que me ouvirão depois, todas aquelas que me ouvirão, Senhor, em qualquer momento desse dia, que elas possam receber a sua luz e elas possam, assim como essa palavra, Senhor, difícil muitas vezes, Senhor, mas desafiadora, que nos traz libertação, serem libertas, Pai. Liberta-nos a nossa alma, liberta-nos dessa imagem de nós mesmos, Senhor, dessa busca pela nossa própria imagem, essa medo da gente fazer as coisas e ser desaprovado pelos outros, corrigido pelos outros, ou simplesmente sermos criticados pelos outros. E por causa disso, Deus, nós não fazemos nada, nós não cumprimos a tua palavra, nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos manda fazer. E isso, Senhor, é pecado diante do Senhor. Perdoa-nos e lava-nos com o teu sangue, para que nós possamos ser purificados dessas injustiças, Senhor. Que nós sejamos santificados pelo teu nome. Em nome do seu Filho Yeshua, nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Em nome do seu Filho Yeshua, venha o seu reino sobre nós. Que nós possamos ser, Senhor, viver a vida eterna, para que nós possamos tomar posse da vida eterna. Nós oramos em nome do seu Filho Yeshua nessa manhã. Amém, amém e amém. Amém, querido. Shalom.